E esse é o lugar que Deus separou para estarmos aqui, louvando e adorando a Deus. E é isso que nós vamos fazer. Nós já louvamos, adoramos, tudo aquilo que nós temos que fazer. Porque o culto se baseia em duas partes: aquilo que nós fazemos e aquilo que Deus faz. Aquilo que nós fazemos é importante, é lógico que é importante, porque você está exaltando, glorificando o nome do Senhor. Para quê? Preparando o teu coração para receber aquilo que Ele vai falar com você hoje. E essa pregação, queridos, ela fala do Evangelho. O que é Evangelho? O que quer dizer Evangelho? Boas novas. Você não vai ver Evangelho na TV Globo, porque lá só tem ruins velhas. Não tem boas novas lá. Você não vai abrir o jornal e vai ver boas novas. Você só encontra boas novas na palavra de Deus. Isso é Evangelho. E o que Jesus veio fazer é trazer o Evangelho, boas novas. E Ele tinha uma estratégia para isso. Porque Deus é estrategista. Tudo que Ele vai fazer, Ele faz já pensando em como fazer para você entender. E Evangelho é a cultura do reino de Deus implantada aqui na terra. Então, é importante, necessário que você entenda o que Jesus trouxe para nós de novo, boas novas. E eu quero falar hoje do Evangelho. E quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5, por causa do Evangelho. Eu não sei quantos eu disse aqui umas semanas atrás a respeito daquela série The Chosen. Quantos aqui estão assistindo? Só para mim ter uma ideia, só para ver o que eu vou falar aqui para vocês entenderem. Muitos não vão entender o que eu estou falando. Mas eu quero insistir com você. Se você assistir, não sei você, mas você vai ficar mais apaixonado por Jesus. E o que eu quero cada dia mais é ficar apaixonado por Jesus. E por que eu digo isso? Essa série, ela não tem aí no YouTube, no Netflix. Na Netflix tem se você pagar a Netflix. Mas é uma série que ela fala de passagens da Bíblia. E mostra um Jesus que já disse aqui, vou repetir, que é como eu, sempre, desde que eu me converti, vi Jesus. Eu nunca vi Jesus loiro, de olhos azuis, alto, com sarado. Eu nunca vi Jesus assim. Nunca vi um Jesus sério, carrancudo, um Jesus severo. Nunca vi Jesus assim. Mas eu vi aquele Jesus que vai andando, vendo as pessoas caídas, parava, sentava no chão, abraçava, falava com eles. Ele continuava andando, vinha um leproso, não pode pôr a mão, ele ia lá e punha a mão. Ele via uma mulher renegada, uma mulher que foi desprezada, uma mulher que naquela época não tinha valor nenhum, ele abraçava e dizia, você tem valor. Era assim que eu via Jesus, e é esse Jesus que essa série apresenta. E eu quero que você fique apaixonado por Jesus. E essa pregação é para que você entenda mais ainda e saia daqui mais apaixonado por Jesus. Eu vou ler só um versículo do capítulo 5 de Mateus. Você pode ficar de pé, sentado, não precisa. Eu sei a reverência da palavra de Deus, mas eu quero que você fique aí quietinho no teu cantinho. Presta muita atenção. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão. E aqui eu quero a primeira mensagem para você. Jesus está te vendo.
Ai, ele viu que a minha calça está rasgada aqui no joelho? Não. Ele está vendo o teu coração. Ele está olhando como você entrou aqui hoje. Ele está dizendo, você não vai sair daqui desse jeito. Você vai sair daqui muito melhor. Muito melhor. Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele, quem? Aqueles que estavam com ele, aqueles que ele escolheu, aquele time que ele formou para trabalhar com ele, os seus discípulos. Então, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e aí Jesus abriu a boca. Quando Jesus abre a boca, vem bem isso aí. A minha boca hoje é de Jesus. Eu não estou aqui. Não olha para mim. Porque amanhã pode ser que você se decepcione com alguma coisa comigo. Mas ouça Jesus falar. E aí Jesus abriu a boca e os ensinava. E o que Jesus quer hoje é te ensinar. O Evangelho do Reino de Deus. Paizinho amado. Nós já te louvamos, te adoramos e declaramos aqui teu poder e a tua majestade. Que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e nós nos alegramos de saber que temos um Deus, um Rei, um Pai, todo amoroso, que nos guarda, cuida de nós e nos ama de maneira incondicional. E a tua preocupação, eu sei, Deus, é nos ensinar a tua bendita palavra para que a gente cumpra e faça-se a tua vontade. Assim, dirija agora a minha vida através do teu Espírito Santo e tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Usa a minha vida, a minha boca, e seja o teu nome glorificado. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro versículo é o versículo do início do Sermão do Monte, que todo mundo conhece, até os ateus já ouviram falar do Sermão do Monte. Ele foi pregado à beira do mar da Galileia, ao pé do Monte das Beatitudes, aonde Jesus falou das 9 bem-aventuranças, e ali estavam com ele quem? Os seus discípulos. Ele tinha, assim, há um tempo, logo antes, ele tinha já escolhido, chamado os 12 discípulos para estar com ele, que depois se tornaram apóstolos. Então ele está com os seus discípulos, ali à beira do mar da Galileia, ao pé do Monte das Beatitudes, ele vê aquele mundo de gente, então ele sobe para ficar mais alto e começa a ensinar. E ele começa a ensinar com um propósito. Esse Sermão do Monte, aí dizem, eu já li que uns disseram que durou 20 minutos, outros disseram que durou 2 horas. Eu sou mais para 2 horas do que para 20 minutos. É o sermão mais longo de Jesus. E quem assistiu The Chosen, a terceira etapa lá, quando Jesus acaba de pregar o Sermão do Monte, um dos que estavam ali chega para ele e falou, foi uma bênção, né, Jesus? Mas foi longo, hein? Eu já ouvi isso aqui muitas vezes. Tem gente que não tem paciência para aguentar 2 horas aqui, não. Tem gente que fala assim, pastor, mas hoje você passou da hora, hein? Pastor, são 12:15. Mas Jesus, quando ele fala, a gente tem que sentar e ouvir. Então, o propósito de Jesus em fazer aquele sermão que durou muito tempo, que foi o Evangelho do Reino de Deus trazido aqui para a terra, ele diz, é chegado a vós o Reino de Deus, e ele começa a pregar com um propósito, formar o caráter cristão em nós, formar um caráter cristão em nós, segundo o Reino de Deus, porque os judeus esperavam que ele trouxesse um domínio ali militar,
derrotar os romanos, trazer de volta o império judeu ali dos israelitas. Jesus falou: meu reino não é desse mundo, eu não vim aqui para isso. Então não pensa que Jesus vai tirar o Lula, vai botar o Bolsonaro, não vai fazer nada disso, ele não está nem aí com isso, ele está aí com você, ele está preocupado com você, a tua vida. Você está entendendo o Evangelho? Então você está bom. E ele começa trazendo, logo no início, uma notícia, uma boa notícia, dizendo que você pode ser feliz. Vocês estão aí? Ele começa dizendo e trazendo uma boa notícia, dizendo que você pode ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo corre atrás da felicidade. E às vezes morre e não encontra. Porque aqui Jesus está falando de 9 características daqueles que são felizes. E ele chama de bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que tem a felicidade do reino dos céus na sua vida. Não é ser feliz porque comprou um carro novo, porque entrou na faculdade, porque recebeu uma notícia boa. Não. Felicidade do reino de Deus na sua vida. Então ele começa dando essas 9 características. E bem-aventurado aquele que desfruta dessa felicidade do reino de Deus aqui na terra e preparado para continuar vivendo lá no céu com Jesus. Então não é algo passageiro, como que você fica feliz por um momento, por algo que aconteceu na tua vida e daqui a pouco não vem mais. Não, essa felicidade da bem-aventurança, ela é eterna, ela começa aqui e não acaba nunca mais. Você vai ser feliz para sempre, eternidade, felicidade na tua vida. Mas ele fala de algumas coisas que eu preguei aqui na semana passada, na quinta-feira da semana passada, retrasada, né? Segundo hoje é o primeiro dia da semana. E falei das adversidades da palavra e a nossa vida. Jesus fala que bem-aventurado aqueles que são pobres. E ele fala que deles é o reino. Para ter reino precisa ser rico. Mas não no reino de Deus. No reino de Deus tudo é diferente. Então, ele está dando para nós, falando da primeira coisa, a primeira notícia que ele dá é impactante para nós. Porque ele começa o sermão dizendo: você pode ser feliz. Você deve ser feliz, você precisa ser feliz, mas é a felicidade do céu na tua vida. E então ele depois vai dizer assim: o que nós devemos ser? O que nós somos? Então no versículo 13 e 14 ele vai dizer assim: você é sal da terra e luz do mundo. Então agora Jesus está falando com você. Ele primeiro dá o caminho da felicidade, agora ele vai falar com você, vai dizer: você é sal da terra e luz do mundo. O sal, quando você come, ele traz um sabor para dentro de você. E a luz, ela brilha para fora. Então o que Jesus está dizendo é: o sal te transforma e você brilha. E aí você vai ser sal, e você vai ser luz para o mundo. Então Jesus está mostrando para nós a formação do caráter cristão segundo o reino de Deus. Então tome essa posição, que você é sal, você tem que trazer sabor para esse mundo, e não importa onde seja, pode haver trevas, e haverá luz aonde você chegar. Porque você é sal e você é luz. E nós devemos estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então o sal muda o interior e a luz brilha para o exterior.
Esse é o que Jesus está dizendo. Ele diz assim: preparem-se para ouvir boas novas. Eu trago para você boas notícias, o Evangelho do Reino de Deus. E ele já prepara e diz assim: eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir e trazer coisas novas a respeito da lei para você. Então ele começa preparando, por quê? Porque ele vai falar coisas que vão te confrontar, vão colocar você em xeque. Você vai dizer: mas não foi assim que eu aprendi, mas eu fiz assim a vida inteira. Ele está dizendo: mas a partir de hoje não, agora você vai aprender uma nova cultura do reino de Deus. E ele diz assim, lá dizia não matar, mas eu estou dizendo para você, não fica nem com raiva. Quem quer matar está com raiva, né? O apóstolo aqui dizia assim, alguém me perguntou se eu nunca tive vontade de separar da minha mulher. Ele falou: separar não, mas matar sim. Então, queridos, ele diz, lá dizia assim, não matarás. Eu estou dizendo, não te irarás. Não fique nervoso, não fique com raiva. Lá dizia assim, você tem que trazer a tua oferta. E eu digo assim, não traga se você tiver em desavença com o teu irmão. Vai lá primeiro, reconcilia-te com ele e depois você volta. Não adulterarás. Não, eu estou dizendo para você, o adultério começa aqui. Não é no ato. Lá no ato você já pecou lá atrás. E ele começa então a confrontar os nossos conceitos e trazendo um evangelho, uma coisa nova para a nossa vida. Ele diz assim, olha, se você tiver cometido algum erro, não adianta te apedrejar, não. Corta o erro, corta o mal pela raiz. Se o teu olho te escandalizar, arranca o olho e vai para o céu. Vai sem ele, é melhor ir para o céu sem olho do que com o olho que escandaliza. Percebe como Jesus vai mudando os conceitos? Lá dizia que eles precisavam jurar para testificar a palavra que eles diziam. Eles diziam, não, você não precisa jurar, a partir de agora a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você não pode ter duas palavras. Você não pode dizer para a tua secretária, diga que eu não estou. Você não pode dizer para o teu amigo, olha, não vai dar, eu estou com um problema, furou o pneu do carro. Não, ele está dizendo, a tua palavra é sim, sim, não, não. E ele diz assim, lá dizia que você deve amar o seu próximo. Mas eu estou dizendo, ama o teu inimigo. Ah, que coisa dura que Jesus pediu. Aquele que te caluniou, aquele que falou mentira contra você, aquele que te difamou perante os teus amigos, perante lá o teu trabalho. E ele diz, esse aí, Jesus, eu tenho que amá-lo. E não é só amar não, ore por ele. O que Jesus está fazendo na minha vida? Mudando o meu caráter. E ele fala de muitas coisas nesse sermão, que nós temos que aprender a ouvir. No capítulo 6, ele traz, e para mim é o auge do sermão, porque ele vai nos ensinar a falar com Deus. Ele vai te ensinar a fazer uma oração, que é a maior ferramenta, a maior arma, o maior utensílio que nós temos na nossa vida. Crente que não ora não prospera. Crente que não lê a Bíblia não prospera. Quarta-feira nós tivemos aqui uma reunião de oração. E toda a segunda quarta-feira do mês, 14 horas, nós estaremos aqui em oração. Você está convidada, você está convidado.
Porque a igreja precisa orar, você precisa orar, você precisa falar com Deus, e Ele então começa a nos ensinar, e Ele começa a dizer: Pai nosso. Nosso de quem? Ele só é pai de quem é filho. E como é que nós nos tornamos filhos? E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então precisa ser filho para você fazer essa oração. Você precisa dizer: Senhor, o Senhor tem que ser o meu Pai. E como é que nós somos filhos de Deus? Através de Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo recebeu é nosso. Isso é ser herdeiro, co-herdeiro. Tudo que Jesus recebeu, nós temos também. Pai nosso, que estás no céu. E ele ensina como se começa uma oração. Primeiro, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E ele continua e diz assim: seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha. E essa é a maior luta que nós temos. É lutar contra o eu, contra a minha cruz. Jesus falou: tome a tua cruz e siga-me. Quem é a minha cruz? Sou eu. O Ricardo é a maior cruz que eu tenho. Porque às vezes eu tenho que brigar comigo mesmo. Para dizer: não, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a minha carne diz: não, mas eu tenho que fazer. Porque eu estou aqui para agradar a Deus. Então, ele continua e diz assim: perdoa-nos. Nós temos que pedir perdão para Deus, por tudo que a gente faz de errado, que desagrada a Deus. Mas aí ele para e diz assim: assim como. E aí é que vem o problema. Assim como nós perdoamos. Como você tem perdoado os teus amigos e os teus inimigos? Como você tem perdoado aqueles que... Porque ele diz assim: com a mesma medida que você medir, você será medido. Se você não perdoa, também não vai ser perdoado. Então isso é muito sério. Então vem aí a arma que Jesus nos dá. E no versículo 16 do capítulo 6, ele diz assim: e quando jejuardes... Eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez jejum, mas eu quero hoje te colocar aí diante do Senhor e dizer: amanhã, você vai fazer um propósito com Deus, e diz: Senhor, eu vou fazer um jejum de consagração. Jejum não é ficar sem comer, é passar fome mesmo, você vai ficar com fome. Vai dar dor de cabeça, vai tremer as pernas, Quando você não aguentar mais, você entrega o jejum e come. Mas faça jejum de consagração. A Bíblia fala de jejum e oração para você expulsar demônios. A Bíblia fala de um jejum que despedaça todo jugo. Você ora e jejua, e aí entrega e ora, e o jugo sai. Jugo é o peso que está te carregando, mano. E fala lá no Evangelho de Marcos sobre impor as mãos, colocar sobre o óleo. E quando a gente faz isso em jejum, o resultado é muito maior. Lá não fala jejuai, mas eu estou falando que esse jejum de consagração, para você ter poder, ele é necessário e suficiente na tua vida. Os judeus jejuavam, eram obrigados, ainda são, a jejuar pelo menos uma vez por ano. E os fariseus, para mostrarem que eram santos, que eles eram melhor do que os outros, eles jejuavam 2 vezes por semana e anunciavam para todo mundo. E Jesus dizia assim: olha, lava o teu rosto, penteia o cabelo, não faz cara de choro não sai por aí: eu estou jejuando. Não. Ninguém precisa saber, faz entre você e Deus vai te abençoar,
e você vai ser. E quais são os propósitos de Deus com o jejum? Primeiro, autodisciplina. Você vai ter que aprender a entregar um período do dia, uma refeição, 2, 3, ao Senhor. Você vai se autodisciplinando. Humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele te exaltará. Então, humilhe-se. E gratidão. Agradeça a Deus pelo tempo que você passou. Então, não é ficar sem comer, é naquele período, todos os momentos que você puder, estar lá no trabalho, dê uma folguinha para o café. Senhor, obrigado, vou tomar esse café, estou aqui me consagrando ao Senhor. Você vai pegar o ônibus, entra no ônibus, senta no ônibus. Ai, Senhor, estou aqui. É assim. Passar um dia na presença do Senhor, entregando esse jejum. E depois ele fala do nosso sustento, que eu acredito que é a grande preocupação da maioria. O nosso sustento, o nosso trabalho. Quanto eu vou receber? Será que esse mês vai dar? Será que vai faltar? Será que eu vou conseguir pagar minhas prestações? Será que eu tenho? E ele vai e diz assim: não ajunteis tesouros aqui na terra. Pastor Cieri falou agora, é pecado ser rico? Não, é uma bênção, você tem que agradecer a Deus todo dia. E riqueza para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Não é? Então a riqueza é aquilo que você tem. Dê valor a isso e agradeça a Deus. Mas ele diz, olha, não ajunteis tesouro aqui na terra. Ele está dizendo assim, não viva preocupado com isso, porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E aí eu aprendi com o presbítero Cristiano, que está aí, que um dia ele estava pregando aqui para os jovens, e ele falou assim, quem diz para o teu coração, onde está o tesouro, não é ele, é você. Você vai dizer para ele, coração, o meu tesouro não está aqui nas coisas desse mundo. O meu tesouro está no Senhor Jesus. É você quem diz para ele aonde está o teu tesouro. E aí você mostra com atitudes que realmente o teu tesouro está em Jesus. Por exemplo, largando tudo e participando da igreja. E ele diz, cura de ansiedade. Você já viu alguém ser curado de ansiedade pela palavra? Pois ela cura. Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que vocês estão preocupados quanto ao comer, beber ou vestir? E aí ele vai citando as aves do campo, as flores, e ele diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. E estas coisas, comer, beber, vestir, lhe serão acrescentadas. Cleuci, posso te chamar para falar o que você me falou aquele dia aqui na porta? Pode? Então vem cá. Vou te falar o que é deixar de se preocupar com as coisas desse mundo e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós mudamos o culto para de manhã, a Cleuci, ela trabalha como corretora de imóveis, e ela faz plantão todo sábado e domingo. E ela disse, agora eu só posso ir de quinta-feira. E aí domingo retrasado ela estava aqui. E aí ela me contou por que ela estava aqui, eu quero que você ouça isso. Amém. A paz do Senhor, igreja. Então, eu dei o testemunho para o pastor, né, e fiquei muito triste porque eu não ia mais poder participar dos cultos de domingo. E aí todo mundo, cadê você, cadê você? E eu, estou trabalhando, não posso vir mais, né. E assim foi. Até que um dia, Deus, Ele sempre cuida da gente, Ele tocou muito forte no meu coração, né. Eu recebi uns clientes, e eles gostaram da casa, e eu trabalhei o domingo todo. E eles compraram a casa, e assinaram o contrato, e o dia inteiro eu trabalhando com eles, o dia inteiro ali, e chegou a noite,
Fui embora, falei, tá valendo a pena trabalhar de domingo sim, ó, e vendi, né? E fui dormir. No outro dia de manhã, cancelou a venda, né? Na segunda-feira, a notícia. O cliente me ligou e falou, nós não vamos comprar mais. Mas como que vocês não vão comprar? Nós não vamos comprar mais. Pode cancelar. A gente tem 7 dias para cancelar e está cancelado. E aí aquilo me entristeceu muito. E eu orei, né? Falei, Senhor, mas eu trabalhei tão dignamente, eu trabalhei tão, né? E aí Deus, quando acabou a oração, Deus falou muito forte no meu coração. Mas 6 dias você vai trabalhar. No 7º, você vai descansar. E você vai cuidar do ministério, você vai de Deus, a igreja e a tua família. Como é que está você com a tua família, né? Cadê aquele almoço gostoso de domingo que você fazia para os teus filhos, né? Aquela sobremesa, cadê? Eu não fazia mais. Eu estava sempre no plantão. O Tiago me ligava, a Thaís me ligava, mãe, vai ter almoço aí hoje? Não, estou trabalhando. E aí eu comecei a chorar aos pés do Senhor, sabe? E agradecer, porque aquela venda que foi cancelada foi a maior vitória que eu tive na minha vida. Né? Vontade de ligar para os clientes e falar, obrigada. Muito obrigada, porque Deus tocou muito forte no meu coração. E falou, não, você vai trabalhar os 6 dias dignamente, tudo, mas no 7º você vai descansar. E aí voltei para a igreja feliz da vida. E dei o testemunho para o pastor, falei, pastor, eu tenho uma coisa para te contar. Deus falou comigo assim, assim, e foi uma bênção. Glória a Deus, e hoje eu estou aqui. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas Ele cuida. Tem gente que, quando está em crise, vem para a igreja. Vem do culto, vem na reunião de oração, participa de tudo. Aí as coisas começam a melhorar, aí dá uma sumidinha, aí o pastor pergunta, e aí? Estou trabalhando muito. Falei, vou orar para Deus te mandar embora. Vou orar para Deus te mandar embora. Você ser despedido, perdeu o emprego para voltar para a igreja. Não pode, querido, não pode. Vem cá, testemunha é aqui é o lugar. Viu? A Lúcia era, posso falar que era? Era membro da igreja do pastor Adolar, igreja 21 de abril, e ela está vindo. Conta aí. Lá é uma bênção. 49 anos de vida lá, em Osasco. Só que meu marido, ele é químico. E eu sou formada em recursos humanos. Amo missões. Eu era batista. Meu sangue é de evangelismo, é de visitação, é de oração, trabalhar em construção. Hoje a nossa igreja no Maranhão, que eu sou do Maranhão, faz 32 anos. Meu pai era diácono, está com 6 meses que morreu. E só bênção, só bênção. Nós, um apartamento em Piruíbe, vendemos. E queremos dar uma oferta especial ao Senhor. E o Senhor está me dizendo que a gente vai ficar aqui. Não sei o meu esposo, porque nós estávamos procurando uma igreja. Ou primeira igreja batista lá em Pinheiros. Como eu moro aqui na Morato, eu amo essa igreja. A IEG é maravilhosa. Os pastores, pastor Luiz, pastor Paulo e pastor Carvalho são excelentes. Mas é muito distante. E nós vamos ficar aqui para a glória de Deus. Eu vou falar com meu esposo. Orem por ele, o nome dele é Sidney. Ele está viajando hoje para Minas. Vai comer um pão de queijo lá. Oh, glória! Amém. Glória a Deus, querida. Bem-vinda. Em nome de Jesus. Pastor Adolar foi o primeiro pastor ungido aqui nessa igreja. Pastor Adolar, hoje ele tem uma igreja, a igreja lá em 21 de abril, lá em Osasco. E grande amigo nosso, já pregou várias vezes aqui. E somos irmãos e recebemos a irmã com muita alegria.
Queridos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Tudo. Se você tiver em dúvida se vai para o shopping, vai para a igreja, vai para a igreja. Se você tiver em dúvida se vai para a praia, se vai para a igreja, vai para a igreja. Depois você vai, ou vai, volta. Querido, a casa do Senhor, o domingo, para nós é o dia do Senhor. O judeu, ele sexta-feira, a hora que o sol se põe, ele para tudo e entra em consagração. Até os pôr do sol no sábado. Ele não faz nada a não ser consagrar-se ao Senhor. Por que que para nós crentes o domingo é se der eu vou, se não tiver nada melhor eu vou? Será que é assim que nós temos que tratar Deus? Será que é isso que Deus merece? Ele dizendo que você não se preocupa, faça o que eu estou dizendo, busque o reino de Deus, as coisas demais, eu te ajudo, não se preocupa. Confia nele, e ele tudo fará. Até aqui é Deus trabalhando no eu. Esse sermão vem trabalhando na minha vida. E agora que eu estou pronto, sou sal da terra e luz do mundo, ele começa a falar da tua vida em relação ao próximo. Então ele vai começar dizendo assim: não julgueis para que você não seja julgado. Porque nós temos um hábito de olhar para a pessoa e falar, não fui com a cara dela. Você nem conhece o cara, nunca falou com ele. Mas olha, eu não fui com a cara desse cara aí. Aí basta 5 minutos, bater um papo. Sabe que ela é legal. É assim que a gente age, queridos. Presta atenção. Às vezes a pessoa está com problema em casa, está com um filho doente, pessoa no hospital, você encontra, não, o que você quer? Vai lá logo. A gente já fala, que cara estúpido. Oportunidade para pregar o evangelho. Você não está bem? Não sei o que você tem, posso orar por você? Você desmonta a pessoa. E tenho certeza, ela vai começar a chorar. É a hora de você apresentar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Está vendo como as oportunidades surgem e nós perdemos? Então ele diz, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Tudo que você fizer, você vai fazer. Então eu tenho que mostrar o quê? Jesus na minha vida, através do Evangelho, daquilo que Ele está fazendo na minha vida. Eu tenho que ser uma Bíblia aberta. Mas tem gente que é só os versículos. Mas esse daqui não, esse aqui eu não consigo. Esse aqui eu não vou poder fazer. Queridos, Bíblia aberta. Você não precisa conhecer toda a Bíblia, saber tudo. Você precisa saber esse sermão do monte. Se você ler isso aqui, entender isso aqui, você está pronto para ser discípulo de Jesus. E por fim ele diz, se tudo ainda assim der errado, buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Ele nunca vai deixar você, não deu errado, se vira, não. Ele diz, olha, está dando errado, peça, busque, bata, e você vai encontrar aquilo que você precisa. Você vai achar o socorro que você precisa. E ele vai além, cuidado, quando você for buscar socorro. Cuidado quando você for buscar ajuda, cuidado com os falsos profetas, que hoje estão espalhados por aí. Cuidado com aqueles que falam que você está bem, que você é uma bênção porque você é próspero. Você não é próspero, você está em pecado. Cuidado. Você está doente? É porque você está em pecado. Então você sabe o que é? Você tem que ir para frente, você tem que ser mais do que vencedor, você tem que fazer, quebrar, fazer. Tem hora que tem que ajoelhar e se humilhar diante de Deus para receber dele a bênção que você precisa.
Cuidado com esses evangelhos aí, da hipergraça. Sabe o que é hipergraça? Não preciso mais me arrepender, Jesus perdoa a todos. Cuidado com os evangelhos, falsos evangelhos que estão sendo pregados aí. Então Jesus, ele está dando para nós todo o subsídio para ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? É ser igual a Jesus. Então, no fim desse evangelho, desse sermão do monte, ele diz assim: firme a tua casa sobre a rocha. Firme com alicerces profundos, firmes para quando vier a tempestade você ficar firme. O Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Portanto, todo edifício espiritual da nossa vida tem que começar fundamentado em Jesus Cristo. E eu vou encerrar lendo Mateus 7, a partir do 21, e diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, vocês estão escutando, mas agora vem o complemento, e as pratica. Tem que pôr em prática. Aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre Jesus, a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não obedece, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Esse é o evangelho do reino de Deus. O sermão da montanha. Amanhã, segunda-feira, o pastor Everton vai iniciar o curso Fazendo Discípulos, ou seja, obreiros com propósitos. Amanhã às 20 horas. Para quem é? Para quem quiser ficar parecido com Jesus. Qual é o tema principal desse seminário? O Sermão da Montanha. Você vai conhecer ele. Eu passei, assim como diz lá o francês, en passant, por cima. Amanhã você vai começar, é uma vez cada 15 dias, todas as segundas-feiras. Separe esse tempo para Deus. Você vai poder estudar passo a passo. Vai conhecer esse sermão como você nunca viu. E vai ficar cada vez mais parecida com Jesus. Se você quer realmente ser parecida com Jesus, amanhã, às 20 horas, vem aqui. Faz que nem a Cleuci. Não, Senhor, esse tempo é teu. Eu não posso roubar esse tempo do Senhor. Então venha. Lá no segundo andar, amanhã, às 20 horas. Vamos iniciar obreiros com propósito. E quais são os propósitos? Primeiro lugar, agradar a Deus. Esse é o primeiro lugar. Aprender a palavra, praticar a palavra e viver como Jesus. É isso que Ele espera de nós. Portanto, não deixe para depois não. Viu? Estou te convidando. Se eu pudesse, ia te buscar na tua casa para você vir. Mas eu quero te pedir, venha,
participe, seja uma discípula, um discípulo de Jesus. E Ele certamente vai te abençoar por isso. Baixa a tua cabeça aí, sentadinho. Se tem alguém aí que queira hoje, de uma forma assim muito particular, dizer: Senhor, eu quero ser discípulo. E você estiver sentindo esse chamado no teu coração, peraí, chamado pastor, não quero ser pastor, não quero ser presbítero, não quero ser, não é para isso. Esse chamado Deus vai fazer em particular com você, é para você sair daqui e dizer: hoje eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Se você desejar, fique de pé que eu vou orar e vou clamar a Deus para que Ele realmente te cubra de bênção e você possa ser revestido de um poder, dessa autoridade que olharam ali quando Jesus pregava e anunciava a palavra. Pai Santo querido,